Pode falar. Like. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo. Eu sou o Wilson Marques e vou falar agora o número 21, Filosofia Instantânea. A resposta ao Aloysio, ele está questionando em relação ao comentário que eu fiz do Bob Navarro ser uma paralaxe cognitiva. Nós vamos então fazer vamos definir aí a paralaxe cognitiva. É aquele pensamento que parte de um ponto dado. Eu vou explicar da maneira mais simples. Então hoje a física quântica ela já tem o conhecimento de qualquer elemento imanente. Ele possui o seu conjugado anímico. Isso é um fato. Então, nós precisamos de identificar, para o conhecimento pleno de qualquer elemento, nós precisamos de identificar qualquer elemento imanente. Precisamos de identificar o seu elemento anímico. Isso é física quântica, que é a parte interna, a parte menor, digamos assim. Mas não seria exatamente menor. A questão é que o paradigma que nós vivemos, materialista, não reconhece a existência de um mundo, de uma dimensão que está tangindo essa nossa dimensão, não reconhece. Então, simplesmente manifesta a ausência da existência. O Niels Bohr, no Acordo de Copenhague, ele deixou bem claro que a física estuda fenômenos e não as suas causas. E eu diria que não é menor. Por quê? Menor é simplesmente num conceito assim microscópico, num conceito de aparelho. Mas nós temos a convicção que é o colapso da função de onda que cria toda a existência. Isso não há dúvida, isso é um fato que é conhecido e reconhecido pela física quântica. Quando eu disse o Bob Navarro ser uma paralaxe cognitiva, então assim, de onde parte os conceitos do Bob Navarro? Os conceitos dele, eles partem das instruções dadas em livros aqui reconhecidos no planeta Terra, livros de ciência e livros de autores, e desse princípio Bob Navarro cria e determina ali o seu conhecimento. Normalmente, quando nós vamos falar de uma ciência muito avançada, essa ciência parece magia para aquele que é ignorante. Se eu chegasse agora com um celular e fazendo utilizando aí uma ligação videochamada, se eu chegasse agora em 1970 com esse celular, eu seria um bruxo. Então é normal isso acontecer. E quando eu disse que o Bob Navarro é uma paralaxe cognitiva, é justamente porque ele não tem uma epistemologia, a propedêutica, a ciência inicial, como nós temos a física quântica. Então assim, o Bob Navarro ele não pode ser maior do que a física quântica, porque ele utiliza de conceitos dentro da física quântica. Quando eu falo a física quântica, ela já estava lá no Apeiron de Anaximandro. Ela não começou, a física quântica não começou agora. Então assim, não é o Bob Navarro uma pessoa, um nécio que não tem instrução, que não tem conhecimento. Não é isso. Da mesma forma que o Bob Navarro é uma paralaxe cognitiva, o Olavo de Carvalho também é uma paralaxe cognitiva, parte de um ponto dado. Então, a paralaxe cognitiva é não reconhecer aquilo que é o real. O que é o real? É o vácuo quântico. Isso é o real. Esse é o ponto de partida de tudo, do dinheiro, da comida,
da fome, da inteligência, de tudo. Teríamos que admitir a ausência de causa para todos os efeitos, para não admitirmos a física quântica. Nesse ponto, aí qualquer coisa que dissermos seria válida. Qualquer ideia, por mais esquizofrênica que ela fosse, seria uma ideia válida. Até mesmo a ideia do Edir Macedo, né? Então, assim, acontece o seguinte, nós podemos afirmar nós temos algumas convicções. E qual é a primeira convicção que nós temos? É que existe o todo, o Criador. Vamos chamar esse Criador de Deus, vamos chamar ele de Jeová, de Alá, o nome não importa. Há um Criador, ponto. Existe uma inteligência anímica. Essa inteligência não é reconhecida pela Academia de Ciência brasileira, mas ela é reconhecida pela Academia Norte-Americana de Ciência. E tanto é que na Segunda Guerra, foi utilizado a visão remota. Foi uma arma de guerra utilizada. Então, assim, exemplos não faltam da existência dessa ciência que não é aquela mesma ciência de Einstein. Não é essa ciência. O que não existe um erro. Não existe erro e não existe algo errado. Existe um solo fixo para todas as convicções. Todas as convicções partem de um solo fixo. Esse solo, cientificamente, poderíamos chamar de registros acásticos. Mas quem quiser chamar esse solo de Deus, não tem problema. É porque alguma coisa para ela existir, ela tem que existir partindo de algum ponto de princípio. O ponto de princípio que não tem princípio, aí é o todo, é o Criador, é o motivo, é a própria a matéria, ela é o que nós conhecemos por matéria. Ela nada mais é do que uma colisão de ondas, onda de probabilidade com onda de possibilidade. Então aí existe toda a criação. Isso é física. Mas assim, aquele que não entende, aí ele vai sempre falar assim, isso aí está errado. É por falta de estudo. Então, no Bob Navarro, ele teve aí, ele comentou que alguma coisa a respeito do professor Hélio Couto, mas o comentário que ele faz não tem um fundamento, uma propedêutica, uma epistemologia. Ou seja, a paralaxe cognitiva, ela normalmente é subjetiva, como Bob Navarro é subjetivo. Ele não é uma ciência, não é exato. O Hélio Couto é exato, é uma ciência, é a física quântica, é a manifestação da física quântica diante de um conhecimento humano. Esse é o Hélio Couto. Então a minha defesa é do Hélio Couto. O Bob Navarro, ele está certo? Ótimo. Gostaria muito que ele manifestasse, falasse assim, olha, eu estou certo por esse e aquele outro motivo. Passaremos a estudar Bob Navarro. Mas estudar paralaxe cognitiva não tem fundamento. Então meus agradecimentos aí ao Luísio que pediu que eu fizesse esse vídeo. Muito obrigado a todos. Grande abraço a todos.